E uma vez que eu estava na cozinha a fazer jantar dos meus irmãos, e eu vi mesmo que tinha alguém no cantinho para ir no corredor e estava lá a me observar. E eu tinha sempre essa sensação de que tinha alguém constantemente a me observar. Depois vinham os sonhos. Às vezes eu sonhava que tinha alguém no quarto. Uma vez eu sonhei que tinha alguém que estava a abrir a porta e que ficou lá parado a olhar para mim. Eu acordava, não tinha ninguém. Depois eu voltava a dormir, era mesmo um sonho. Eu acordava e não tinha ninguém. Não de desespero, eu comecei a orar. Depois eu fui para o quarto da moça porque eu disse: mamãe, tem alguém no quarto que está aí constantemente a observar. Eram 3 mulheres que estavam lá a me observar. Minha mamãe, oramos e passou. Mas mesmo assim, eu continuei a ver coisas dentro de casa. Eu via que tinha sempre alguém no canto a me observar. Então, depois do episódio dos corpos, a mamãe achou melhor, chamou a minha tia, conversou com a minha tia e achou melhor que eu procurássemos um padre para poder tratar isso. Porque nós procuramos o padre e antes de irmos ao padre, eu tive a minha primeira manifestação dentro de casa. E depois desse episódio, eu fiquei mesmo bastante abalada, porque eu sofria as outras pessoas a ter esse tipo de problema. Eu nunca pensei que eu também teria esse tipo de problema. Então fomos procurar o padre e nessa mesma época nós estávamos a ter um retiro, eles estavam a ter um retiro espiritual. Então eles tinham que subir o monte, que eles chamavam o Monte Lungo. Eles tinham que subir o Lungo, ficamos lá caminho de 2 semanas. Mas eu vi que mesmo estando lá, não dava em nada, porque os pensamentos ainda continuavam, as vozes continuavam. E quanto tempo ficaram lá? 2 semanas. Ficamos 2 semanas lá. 15 dias, não é? Sim. Minha mãe também disse que não vai ter resultado. Acho que eu nunca mais tive manifestações, mas mesmo assim, ainda continuava. Eu ainda tinha os pensamentos intrusivos, ainda queria me aliviar de algum jeito, ainda tinha as baixas autoestima, ainda tinha as vozes dizendo que eu não era capaz de fazer absolutamente nada. E isso também começou a afetar na minha vida acadêmica, porque eu comecei a recuar na escola, não me dedicava à escola, não conseguia assimilar, não queria ir para a escola, não queria fazer nada. E eu acho que essa fase que eu passei também foi para ajudar ela a enxergar o quão afastada de Deus ela estava. Mas eu sabia que também não era só a iniciativa da minha mãe para tentar me ajudar. Tinha que vir de mim também. Tinha que vir uma decisão de mim também. Então, eu já estava cansada de estar o tempo todo. Porque eu ficava o tempo todo triste. Eu me achava diferente. Estava tipo, mas por que eu estou passando isso? Os outros não passam? Por que tem que ser eu a passar por isso? O que eu fiz? Aí quando eu comecei a me culpar, eu começava a pensar o que eu fiz. E eu fiz com que isso tenha vindo na minha vida e me deixou muito... a tua paz, não é? Deixava muito embaixo. Constantemente. Muito embaixo. Aí eu pensei, disse não. Eu aqui também tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que parar só viver. Eu também tenho que tomar uma decisão. Foi aí quando eu comecei, eu tomei a decisão de seguir também a Deus. Depois de tomar essa decisão de seguir a Deus, é que eu comecei a enxergar muitas coisas. Eu comecei a ver que muitas coisas que me tinham na minha cabeça que era eu comecei a me perceber que não era eu. E que eu podia mudar isso. Que eu podia mudar o rumo da minha história. Então, é isso que eu comecei a fazer. Graças a Deus, essa fase é que eu agora percebi que eu não preciso ser perfeita o tempo todo. Não preciso ser muito boa. E que eu sou um ser humano e eu tenho falhas e é muito normal, porque eu aprendo com as minhas falhas e eu estou constantemente a aprender com elas. Então, tem sido bom porque é uma fase que eu estou a começar a perceber muita coisa, que eu estou a perceber que eu não preciso me cobrar muito, constantemente. Então tem sido um processo vagaroso, mas tem sido bom. Também colocou em mente que nem sempre tem que ter as melhores notas da turma, não é?
Há sempre aquela fase que a pessoa vai baixando um bocadinho, porque às vezes, né, pela contava que estavas a dizer. E eu chorei ao ver aquela rude cruz, por meus pecados que mataram a Jesus. Pregado foi pra morrer em meu lugar, sem nenhuma culpa morreu pra me salvar. E eu chorei ao ver aquela rude cruz, por meus pecados que mataram a Jesus. Um inocente morreu em meu lugar, foi por amor, se entregou pra me salvar. Foi por amar, se entregou em meu lugar, se entregou pra me salvar. Sem nenhuma culpa morreu em meu lugar. Em Jerusalém eu caminhava e um homem simples encontrei, carregando uma cruz, e as pessoas que gritavam lhe chamavam de Jesus. Ele fora castigado e ultrajado foi. Os homens o julgaram e humilharam a Jesus. Coroado com espinhos, insultado e maltratado perante a multidão, carregava aquela cruz.